Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista com aprovados aqui do Estratégia Concursos. Meu nome é Silvana Diniz, faço parte do time de professores aqui da casa, sou auditora fiscal do Estado de São Paulo e agora eu vou conversar, entender aí a história, toda a trajetória do Emanuel Francisco Leite. Ele que passou para o cargo de auditor governamental da CGE Piauí. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigada aí pela disponibilidade em conversar com a gente, em vir até São Paulo. Para começar, queria que você se apresentasse para o pessoal, contando a sua formação, onde você mora, a sua idade. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emanuel, sou contador de formação e sou teresinense no Piauí. Muito bom. Emanuel, como surgiu a ideia de estudar para concurso, assim, né? Tem servidor público na família? Por que que você se aventurou nesse universo de concurso público? Eu acredito que a minha principal motivação foi com relação à minha família, a situação familiar. Antes, meu pai trabalhava na iniciativa privada, até o momento que ele passou num concurso e a realidade lá da nossa casa mudou. Então, transformou da água para o vinho, com a questão da estabilidade, condições melhores de trabalho. Essa situação aconteceu quando eu estava na adolescência, então foi uma época bem importante para eu começar a entender a realidade e foi isso que despertou meu interesse pelos concursos. Que seguia aí, né, o caminho do pai, Exato. depois dessa mudança de vida. Exato. E nada como a estabilidade, né, assim... Sim, senti na pele a diferença do antes da estabilidade e a realidade da minha casa após a estabilidade dele, então pretendi ter isso também na minha futura família. Legal, muito bom. Bom, então, depois que você decidiu estudar para concurso, provavelmente você foi procurar ali material, como começar a estudar, cursinhos preparatórios. E aí conta pra gente assim, como que surgiu Estratégia na sua vida, né? Como que você ficou sabendo que existia e por que decidiu seguir aí pelos materiais de Estratégia? Bem, minha trajetória nos concursos, como ela é um pouco longa, a primeira vez que eu tive contato com Estratégia não foi nem pela internet ainda, foi os próprios aprovados do primeiro cargo que eu passei, que naquela troca de informações, por que material você estudou. Isso foi quando? Desculpa, que 2012, ano? 2012, né? Comecinho do Estratégia. Isso, exato, né? E aí foi dessa forma que eu fiquei sabendo. Então, sempre que eu tive a oportunidade, antigamente não existia assinatura, então comprava os materiais avulsos, e até o momento que realmente teve a assinatura, que para mim foi uma coisa espetacular, né? Que aí eu tive a oportunidade de ter continuamente todos os materiais por um preço que estava dentro da minha realidade. Legal, muito bom. Antes, né, gente, só para contextualizar, a gente que é mais das antigas, então, só tinha os pacotes, né? Então, vou fazer concurso do Banco do Brasil, comprava o pacote do Banco do Brasil e aí não passei naquele concurso, tinha que comprar outro pacote se quisesse continuar estudando, né? Agora, com as assinaturas, a gente tem acesso a todos os cursos ali. Sim. E estão à nossa disposição. Bom, conta pra gente, então, como que foi a sua base dos estudos em relação a material, né? Porque a gente sabe que aqui a gente tem os PDFs, tem videoaula. E aí, você preferia seguir por qual material? O que fez sentido para você? Eu utilizava uma metodologia híbrida. Determinadas matérias eu não conseguia assimilar por PDF, como contabilidade, português. E para essas eu precisava, e exatas também, precisava da ajuda do professor, através da aula. Os PDF das matérias de direito, matérias jurídicas, aí eu conseguia desenvolver apenas com a leitura do PDF. Então, principalmente, meu estudo era por PDF dessas matérias jurídicas, as matérias de cálculos, exatas, contabilidade e português foi por videoaula. Entendi. E aí, para essas matérias que você utilizava o PDF, durante o estudo, Emanuel, você fazia alguma coisa, assim, alguma marcação ou escrevia à parte um resumo? Como que você, né, trabalhava aquele PDF em si? Pronto, o PDF, no primeiro momento dos meus estudos, eu fazia resumos à mão. Hoje em dia eu não aconselho mais, por conta da grande quantidade de matérias. Quando eu prestava concursos que eram uma quantidade menor de matérias, até era possível resumir. Não foi mais possível a partir que eu ingressei na área de controle.
Então, mas eu li o PDF uma vez, depois eu retornava ao PDF, mas por meio das questões que vinham ao final do PDF. Então, eu me concentrava meu primeiro estudo na leitura do PDF uma única vez, segunda vez, revisões eram através das questões. Perfeito, porque a questão traz aquele tema e Isso. automaticamente você está revisando a teoria, né? Se eu travasse lá em alguma questão, então entendia que eu tinha que voltar lá ao PDF, mas apenas num ponto específico. Foi assim que meus estudos começaram a eu ter uma eficácia melhor, uma eficiência melhor nos estudos. E videoaula, né? Que então para algumas matérias você usava videoaula. Como você fazia também? Tinha um material de apoio, né? Ou escrevia um resumo da videoaula. Em relação à videoaula, como que era o seu jeitinho de estudar? Pronto, para as videoaulas, então, dessas matérias de exatas, eu fazia os resumos das fórmulas, alguma informação mais importante. Era um resumo bem pequeno, né? Então, porque eu utilizava nessas matérias que eu não teria muito o que escrever. Eu teria só que fazer as questões e retornava na aula para assistir o que eu não estava mais entendendo. A mesma sistemática que o PDF eu lia uma vez, videoaulas também assisti uma vez, depois era questões do final do material. Perfeito, muito bom. Bom, Emanuel, a gente tem aqui no Estratégia algumas ferramentas de estudos, assim, né? Tem o sistema de questões, tem o passo estratégico, a trilha estratégica, mapas mentais, enfim. Em algum momento da sua preparação, você utilizou alguma dessas ferramentas? Acha que auxiliou ali durante a jornada? Sim, principalmente o passo estratégico. Eu utilizei, inclusive, na reta final desse concurso que eu fui aprovado, da CGE, para as matérias que eu não tinha estudado. Caíram algumas matérias que eram novidades para mim. Eu optei por começar pelo estudo já diretamente no passo estratégico e depois retornava para as questões do PDF principal. Eu utilizei essa metodologia para ganhar tempo. Se por acaso eu não conseguisse resolver as questões, aí eu entenderia que o passo estratégico eu teria que complementar com o PDF principal. Eu utilizei isso, passo estratégico primeiro, depois questões do material e deu maior. Certo, né? Graças a Deus. Porque o passo estratégico, ele é muito direcionado, ele aponta ali os principais temas, né? Sim. O que é mais cobrado na prova, então você já estudou de forma bem direcionada. Sim, aí também é o que acontece. Naquele momento do meu estudo, eu já tinha uma bagagem suficiente para ir direto para o passo estratégico. Talvez não seja aconselhável para todos, né? Cada concurseiro está em um nível de estudos. O meu nível, que eu já tinha uma bagagem, então eu poderia ir para o passo estratégico, conseguia preencher alguma lacuna de informação com a minha bagagem. Eu utilizei essa ferramenta e funcionou para mim. Em relação ao seu planejamento de estudos em si, né? Como que você se organizava? Como era a sua rotina de estudos? Quanto tempo estudava por dia? Se você montou ali um ciclo de estudos, né? Alternando ali entre as matérias. Final de semana, se você estudava, preferia descansar. Conta um pouquinho dessa parte de rotina. Eu não conseguia estudar uma carga horária muito alta, né? Considerando os padrões aí que eu vejo os colegas comentando. Eu estudava por volta entre 3 e 4 horas por dia, líquidas, né? A diferença é que eu estudava todo dia, de domingo a domingo, né? Aí, então, no meio da semana eu trabalhava, fazia lá minhas 3 horas, 4 horas líquidas, e nos finais de semana eu acordava, já procurava estudar logo, bater minha meta de 4 horas, e aí era o meu momento de descansar, era esse. Essa foi a rotina que funcionou para mim. Perfeito, muito bom. E aí, depois que o edital foi publicado, tipo, pensando em reta final, você mudou alguma coisa nessa rotina? Sei lá, aos finais de semana tentou, né, intensificar um pouco mais os estudos ou não? Continuou, manteve aí um certo equilíbrio mesmo depois do edital? Eu procurei priorizar a eficiência do meu estudo, né? Então, assim, eu já estudava 4 horas por dia porque era o meu limite. Mais do que isso, eu perdi a qualidade no estudo. Então, eu foquei em manter, não furar aquele meu compromisso diário. Então, procurei fazer dessa forma. Inclusive, até na reta final, na semana final da prova, eu tirei férias, mas não para intensificar o ritmo. Foi para chegar descansado. Eu simplesmente estudava logo pela manhã, batia a minha meta. Quando eu cheguei no dia da prova, digamos que eu estava mais descansado do que durante a preparação, porque eu tinha tido uma semana de estudo mais leve. É muito importante se conhecer, né? Porque assim, não adianta, nossa, vou estudar 12 horas por dia. Você está estudando mesmo? Será que vai, né?
é produtivo, então é muito mais importante essa constância do que a quantidade diária de horas estudando, na verdade. Também né? acredito nisso. Muito bom. E, assim, você não foi simplesmente aprovado, você tá ali no topo da lista, né, entre os primeiros colocados. Você consegue enxergar algum ponto ali da sua preparação que tenha sido um diferencial, assim, o que você justifica a essa colocação tão boa que você conquistou? Eu acredito que em outros concursos que eu não tive o sucesso, eu estava mais pilhado, mais preocupado, pensando apenas no resultado, né? Dessa vez, eu estava focado no processo, né? Entendi que eu não sabia quanto tempo ia demorar, mas eu sabia que uma hora ia chegar. Então, eu absorvi os estudos como um estilo de vida. Foi isso que aconteceu comigo, né? Em um certo momento, eu abordava os estudos como um sacrifício. Minha cabeça começou a mudar, eu comecei a entender que era o meu estilo de vida, era aquele dali. Então, não era mais um fardo. Para mim, em determinado momento, chegou a ser até um lazer, podemos dizer assim. Magicamente, as coisas começaram a mudar, a partir dessa minha mudança de mentalidade, né? Então, acredito que tenha sido isso. Bom, mas a gente sabe que sempre, durante a nossa trajetória, tem aquele dia difícil, assim, né? Sei lá, um grande obstáculo, não é um período fácil, né? Essa fase de preparação. Conta pra gente, assim, o que você acha que foi o maior obstáculo que você teve que superar, né? Porque às vezes é pessoal, é mental, enfim. Esse maior obstáculo que você teve que superar durante essa fase aí, sendo concurseiro. Em algum momento eu não tinha perspectivas de quando eu ia sair dessa situação, né? Então, às vezes essa falta de horizonte era o que mais me prejudicava. Até o momento que eu resolvi mudar minha mentalidade, entender que esse horizonte aí que eu estava tentando almejar poderia demorar e eu não tinha como saber como. Então era isso, era a vontade de desistir, que era constante, diária, né? E que eu fui começando a me conhecer e trabalhar em cima dela. Até o momento que eu entendi que eu não iria desistir até conseguir a aprovação. A partir disso, esse pensamento, mentalidade de desistência, foi substituída por uma mentalidade de aceitação da minha realidade. Muito bom, né? Que faz toda a diferença. Totalmente. E tanto fez diferença que deu certo. E você foi, então, convidado para estar aqui e participar do Baile dos Primeiros, que é um super evento aqui do Estratégia, só para os primeiros colocados, né, nos principais concursos aí do país. E aí, como é que foi receber esse convite? Você esperava por isso? Você sabia que esse baile acontecia e tal? Como é que foi? Bem, sobre o baile eu sabia que ele acontecia, né? Achei uma iniciativa formidável nos anos anteriores, mas achava uma coisa distante. Eu acredito que a maioria que vai chegar aqui não pensava que poderia ser possível, né? E de repente eu acordo pela manhã e tem aquele convite no WhatsApp lá. Fiquei muito feliz, comentei com as pessoas próximas e perguntando se eu queria vir, eu já disse, claro, com certeza, por favor, garanta a minha vaga. Como não, né? Sim. Tá empolgado então, Muito, né? bastante empolgado, porque é uma realização de um momento que vai ficar marcado pra gente aqui. É a coroação lá do nosso esforço, do nosso trabalho, que a gente se dedicou bastante para isso. Merecido, muito legal. Bom, a gente sabe, assim, né, que todo o mérito da aprovação é todo seu, claro. Você que teve a dedicação diária de sentar, estudar, fazer o que precisava ser feito. Mas acaba que o cursinho que a gente escolhe para estar ali ao nosso lado, o cursinho que a gente confia no material, acaba sendo um parceiro, né, de jornada. E aí, nesse sentido, assim, o que o Estratégia significa para você hoje, né? Qual é o seu sentimento em relação ao Estratégia? Bom, Estratégia representa a minha principal fonte de material de estudo, né? Então, o Estratégia representava para mim uma tranquilidade. Eu sabia que o material suficiente para minha aprovação estava ali. Então, era um problema menos para mim, né? Tantas coisas que eu já tinha que pensar, dificuldades, então, já estou com o melhor material, agora eu tenho que igualar os concorrentes em outros aspectos, mas o material eu sabia que todo mundo, a maioria dos aprovados, estuda por ele e a qualidade já não tinha nenhuma dúvida e se confirmava na hora da prova. O que estava lá no material era o que aparecia lá nas questões,
na discursiva, na objetiva, estava lá. Eu via, conseguia visualizar aquela parte do PDF lá na pergunta, o professor antecipava, vai cair isso e aquilo, e se materializava lá. Bom, para a gente terminar, Emanuel, eu queria pedir para você deixar uma mensagem aí para o pessoal que ainda está nessa jornada, nessa caminhada, ainda está se preparando, né, para algum concurso, passando por dias difíceis, que a gente sabe que, né, sempre acontece. Enfim, fica à vontade para deixar uma mensagem aí para esse pessoal, por favor. Bom, meus amigos, eu queria deixar a mensagem para vocês, para descansarem o coração, não se cobrarem tanto. O momento da aprovação vai chegar, chega para todos. Então, é isso, não desistam. Os concursos estão aí, estão passando, mais oportunidades sempre irão surgir. E é isso, não desistam, mantenham o foco, mantenham a fé, que todo mundo vai alcançar seu objetivo. Obrigada, viu, Eu que Emanuel? agradeço. Adorei Prazer esse bate-papo, que você seja muito feliz aí com o seu cargo, né, no setor público. Eu falo que servidor público consegue fazer a sociedade, tem nas mãos aí o poder de fazer a sociedade um lugar melhor, né? Felicidades aí para você. Nos vemos no baile dos primeiros. Vamos comemorar juntos. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.